Olá, pessoas queridas! Energia de boas-vindas para vocês, para essa série de vídeos Gotas de Consciência. Se você não me conhece, eu sou Charline, professora, terapeuta holística, mestre em Reiki, e eu ajudo pessoas a cuidarem da sua energia, conquistarem uma vida mais saudável, equilibrada, plena e conectada com a sua verdadeira essência. E essa é a série de vídeos onde eu divido com você trechos de livros que me ajudaram e me ajudam no meu processo de expansão de consciência, a me tornar cada dia uma pessoa melhor. Hoje eu escolhi, o livro Autoperfeição com Hatha Yoga, para quem gosta de yoga, para quem gosta desses assuntos. Esse livro é incrível, me ajuda muito na minha prática, né, de yoga. Esse livro é um verdadeiro mestre, tá? É o livro do nosso querido, amado professor Hermógenes. Se você não conhece a história do professor Hermógenes com o yoga, procura aí na internet. Tem um documentário maravilhoso sobre esse homem incrível que é o professor Hermógenes. Hoje ele já se encontra, né, na pátria espiritual, mas deixou um legado maravilhoso que contribui realmente para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Vamos lá, o nosso trecho? Eu escolhi esse trecho, né, dentre tantos trechos maravilhosos que tem no livro Autoperfeição com Hatha Yoga. É na página 254 e ele começa dizendo, o tema do texto, né, é sugestão e autossugestão. O universo existe como uma sugestão da mente cósmica. A mente cria energia e esta move a matéria. Esta é uma verdade não só no macrocosmos, mas também no microcosmos, isto é, tanto vale para o plano divino como para o plano humano, desde que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o universo ele se deu, né, se originou da mente cósmica, da mente de Deus. E que a mente de Deus é quem cria, né, toda essa energia que se move, que se dá e em tantos formatos que nós conhecemos e desconhecemos no universo. É muita coisa. Logo, a gente percebe que tudo isso, né, essa energia, tudo isso que dá formato ao que existe, é a semelhança e imagem do nosso Criador, imagem de Deus. Nossa mente comanda o corpo através da sugestão, mas por seu turno é passível de sugestões que vêm de fora, através dos sentidos, das palavras, da simpatia e da telepatia. Então, nós somos sujeitos às sugestões que vêm de nós mesmos, né? E também às sugestões que vêm de fora de nós. Não levantamos um braço sem que uma ordem mental, sugestão, ative os nervos e estes movimentem os músculos. Então a gente não faz nada, nenhum movimento, nenhuma expressão, sem que antes a gente tenha uma sugestão mental, sem que antes não tenha um pensamento, sem que antes não tenha vindo algo da nossa mente, né, da criação mental. Como a gente pôde ver, né, que tudo que foi criado saiu da mente do Criador. Alguém pensou tudo isso, toda essa perfeição. Então, como é no macro, também é no micro. Tudo que acontece em nossa vida, tudo que nós somos, tudo é regido pela nossa mente, né? Qualquer que seja a obra que realizamos, esteve nela antes a mente, como um anteprojeto, o qual, mediante a sugestão, veio se expressar em um ato. Não há impossíveis para a sugestão, não há limites conhecidos para uma aperfeiçoada e concentrada força mental quando ela sabe sugerir. Então, ele aqui fala da importância da força mental, que não existe
dificuldades quando a força mental ela quer agir, né? Ela pode tudo quando a gente tem essa força, quando a gente carrega essa força na nossa mente. Então ele fala: os praticantes avançados de judô sabem multiplicar a força do braço e o mesmo do peso do próprio corpo. Então, como eles estudam e sabem desse poder da mente, essas pessoas que trabalham, né, que fazem, trabalham essa força mental para proveito próprio, né, como também os praticantes de judô, eles sabem sugerir o seu corpo para ganhar mais força no seu braço e até mesmo no próprio peso. Na América do Norte, uma franzina senhora tentando salvar seu filhinho, ela só, isto é, com a força do seu amor e a potência da sua mente, conseguiu suspender um automóvel que esmagava o entezinho querido. Não há milagres que a sugestão não possa fazer. Então, bem interessante, né? Essa mensagem que ele nos diz aqui, de uma situação vivida por uma senhora bem franzina, uma senhora fraquinha, magrinha, que com a força dos seus braços conseguiu erguer um carro e salvar um ente querido, né? Porque a força da mente e do coração, do amor, ela conseguiu ganhar força nos braços. Então isso a gente pode perceber como a nossa mente, ela tem um poder de construir, mas também ela tem um poder de destruir. Por isso que a gente precisa realmente olhar para a nossa mente, focar na força que nós queremos ganhar. O que somos, bons ou maus, sábios ou enfermos, tranquilos, angustiados, alegres ou tristes, fortes ou débeis, abandonados ou estressados, ou somos por conta das sugestões que predominam em nós, sejam psíquicas como empatias sociais, como as propagandas, sejam físicas como o frio que nos leva a vestir roupas grossas, sejam intelectuais como emitida por professores, mentores, conferencistas, pregadores, sugestões que envolvem, nos conduzem. Então, tudo que nós somos são resultados de sugestões mentais que nos foram colocadas. Então, sejam essas sugestões boas ou ruins, né? Então, as propagandas, elas nos sugerem coisas às nossas mentes, as redes sociais, também as condições, né, físicas do local, como ele falou, e também intelectualmente a gente também absorve muita coisa do meio, né, que a gente convive, de tudo que a gente ouve, tudo isso faz parte de sugestões mentais que constroem a nossa vida. Ao entrar no cinema, por exemplo, pagamos para receber a sugestão da película, né, do filme, né, que se apresenta lá, e com ela todos os reflexos da psicossomática por ele apresentado. Se o filme é de uma mensagem construtiva, bela, nós lucramos. As emoções, assim como o fígado, gozarão com pensadores momentos. Se, no entanto, trata-se de um dramalhão, chamamos realistas, à base do erotismo, sordidez, violências, mensageiros de negligismo, saúde física, bem-estar espiritual, são infalivelmente abalados. Então, até o que a gente assiste, isso também contribui para a nossa saúde mental. Até um filme que a gente assiste, então a gente precisa ficar atento a isso, porque quando é algo bom, o nosso corpo, a nossa mente absorve e vai refletir na nossa vida. Quando também é algo bom, isso também vai afetar diretamente a nossa saúde mental, física e espiritual. Desde os primeiros momentos da vida, a criança é submetida a sugestões partidas dos pais e dos irmãos. Vem depois as sugestões da escola, do grupo de publicidade, artes, conversa, imprensa, e assim forma-se a personalidade, esta coisa que temos com mais importância na nossa vida. O nosso euzinho,
é manufaturado pela interação social, pelas sugestões ambientais. Então, tudo que nós somos, essa personalidade, nós chamamos também de ego, foi construído devido a todas essas influências externas que nós recebemos em todos os cantos, né? Desde a escola, a nossa vida familiar, os nossos contatos sociais, tudo isso constrói o nosso eu, a nossa personalidade. Na verdade, esse personagem que nós vivemos aqui. Se apenas tais sugestões vindas de fora predominassem, não diríamos que o ser humano seria inteiramente condenado, determinado pelas forças ambientais sem possibilidade de romper muralhas. O homem, no entanto, não é fruto de sugestão provenientes de fora, isto é, de heterossugestões. Ao contrário, é de toda a natureza o único ser capaz voluntariamente de fazer sugestões a si mesmo, isto é, autossugestões. Então ele fala aqui justamente que se nós fôssemos somente o que somos sugeridos de fora de nós, o ser humano poderia estar perdido, né? Porque muitas vezes somos bombardeados com sugestões que não contribuem para a nossa vida, para o nosso aprimoramento. Por isso ele diz que nós também temos a nossa sugestão interior, a nossa autossugestão, que é vinda diretamente do nosso Criador, dessa partícula divina que há em nós, essa autossugestão. Por isso a importância de nos conectar com nós mesmos, de ouvir a nossa voz interior, de ouvir aquilo que faz sentido verdadeiramente para a gente e a gente não ficar absorvendo todas as sugestões do meio e ouvir realmente a nossa autossugestão. O ser humano comum, desde os primeiros anos de vida, é educado para ter medo, doença, pecado, do anjo das trevas, da morte, da dor, do erro. Desde a infância, mercê equivocada à conceitualização de humilhação de pais, muitas vezes, ou sacerdotes, que infundem no filho a convicção de que o filho é do pecado, é imperfeito, é falível, débil, ignorante, desamparado. Portanto, diametricamente oposto do que é Deus, que é perfeito, que é sábio, que é bondoso, onipotente, onisciente, e a qual paira inatingível, muito longe, muito alto, depois das nuvens, atento para castigar ou premiar. Esta é a sugestão predominante em certos tipos de educação religiosa e até consideramos boa parte de muito merecimento acentuar repetidamente em orações que valem por eficazes autossugestões negativas, coisas como tais: perdoa, Pai, este pecador, esta ínfima criatura indigna do teu amor. A sugestão acaba por realizar, tarde ou cedo, aquele que costuma afirmar-se pecador, um ínfimo acabará sendo ambas as coisas. Então, desde muito pequenos, somos muitas vezes influenciados por uma conceituação equivocada da vida, né, onde nos é imposto muitos medos e nos dizem que nós somos contrários do que Deus é na verdade, né? E isso vem predominando muitas coisas em nós, que nos diz que nós somos pecadores, que nós somos pequenos, e nós não somos iguais, né, à imagem e semelhança de Deus, que nós não podemos nada, e na verdade tudo isso foi algo que tem prejudicado muito as pessoas, porque na verdade nós somos seres incríveis, nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, e que nós não somos meros pecadores, nós somos criadores da nossa realidade, né? Nós temos o livre-arbítrio para escolher e criar a realidade que nós queremos vivenciar.
Então, ele fala aqui em yoga, né, que é essa ciência que ensina a união do corpo com a mente e o espírito, nos diz a potência, né, da sugestão é dirigida no sentido positivo em yoga. No yoga ele nos diz: eu sou tu e tu és eu. Repete o yogin, porque o yogi ele entende que nós somos Deus e Deus também é nós. Nós e Deus somos um só, fazemos parte de uma única essência. Eu sou teu filho, feito por ti a tua imagem e semelhança. Então, nós, né, que temos essa visão de yoga, de união, nós nos reconhecemos como os filhos de Deus e então nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Portanto, sou herdeiro da perfeição, da felicidade, diz para si mesmo em suas meditações. E quanto mais convicto, mais próximo da realização. Então, pensamento yogi é esse pensamento de união com Deus. É o pensamento de ser um com o Criador, né? De ser um ser especial, digno de coisas maravilhosas e co-criadores da realidade. E, como ele fala aqui no final, quanto mais convictos somos disso, porque muitas vezes a gente acredita desacreditando, mas quando nós passamos a ser convictos dessa realidade, nós realmente nos tornamos um com o nosso Criador. E aí transformações maravilhosas acontecem na nossa vida. Tá bom? Então, se você gosta de yoga, se você tem interesse em praticar yoga, conhecer um pouco dessa filosofia, esse livro é um grande mestre, tem muito conteúdo maravilhoso aqui, muitos ensinamentos profundos que o nosso querido mestre Hermógenes deixou para nós. Então, aqui também é uma dica de leitura para você, tá? Esse livro aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você, né, essa mensagem, que possa ter ressoado no seu coração de alguma forma. Gratidão e logo vou estar trazendo outras passagens de livros incríveis para vocês aqui. Um beijo e até a próxima. Namastê!